boa noite. Que bom que você está aqui. E eu vou me esforçar para ser breve. Isso às vezes é um desafio. Eu gostaria de ministrar uma palavra nessa noite. Eu sei que pela data é considerado o Dia das Mães, é comemorado o Dia das Mães. E eu gostaria de trazer uma mensagem nessa noite com o título O Poder de Ser Mãe. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, no versículo 11. Hebreus capítulo 11 é um texto, é um capítulo dedicado aos heróis da fé. Hebreus 11, versículo 11. Hebreus 11, versículo 11, você encontrou? Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia lhe prometido ou havia feito a promessa. Talvez na sua versão não está exatamente com essas palavras, mas a ideia é a mesma. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Numa outra versão diz recebeu o poder de conceber um filho. E eu gostaria de ministrar nessa noite sobre o poder de ser mãe, o poder de gerar essa vida. O texto, ele é bem claro. Ele está fazendo uma listagem das pessoas que se destacaram na história da Bíblia pelo fato de terem tido fé em Deus. E Sara, na Bíblia, era esposa de Abraão. A Bíblia destaca o poder, a maternidade, destaca o ser mãe em algumas formas. Estamos no Dia das Mães. Em Êxodo 20, versículo 12, diz que nós precisamos aprender a honrar o pai e mãe, porque no dia que nós aprendermos a honrar o nosso pai e a nossa mãe, isso vai gerar uma longa vida, isso vai aumentar os nossos dias aqui na terra. As Escrituras nos ensinam a não desprezar a nossa mãe na velhice dela, em Provérbios 23, versículo 22. E Sara em questão, essa mulher que pela fé recebeu o poder de ser mãe, foi alguém que teve um filho aos 90 anos. Irmãos, pensemos nisso. É alguém que humanamente falando não tinha mais mínima condição de gerar um filho. Alguém que aos 90 anos concebeu, deu à luz, e não somente a Isaac, mas ela teve o chamado de ser mãe de multidões. Eu gostaria de distinguir aqui dois tipos de maternidade: uma maternidade natural, uma maternidade ou um tipo de ser mãe de um filho enquanto biológico, mas existe a possibilidade também de uma maternidade ministerial, de uma maternidade espiritual. Eu creio que todos nós, tanto homens como mulheres, temos um ventre que tem a potencialidade de gerar dois tipos de filhos. E é essa a mensagem que eu gostaria de trazer nessa noite. Nós temos o poder de ser mãe, e eu não quero ferir a sua masculinidade, mas eu gostaria de ilustrar aqui junto com você, a partir de dois bebês confortos. Tem um, que tem outro. Dois tipos de mães, ou dois tipos de frutos, de filhos que nós podemos gerar. Eu gostaria de trazer esse primeiro tipo como sendo a mãe do tipo Eva. Toma assim, Misael. Eva foi aquela que gerou o pecado.
Eva foi a mãe que, juntamente com Adão, trouxe o pecado ao mundo. Se nós fôssemos olhar à luz das Escrituras, em Gênesis 3:6, as Escrituras nos ensinam: a mulher, vendo a árvore que era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, deu dele ao seu marido, e ele também comeu. O versículo 7 nos diz: então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram-se folhas de figueira e fizeram para si aventais. Esse texto por si só, ele fica um pouco solto, ele fica um pouco isolado. Mas se a gente fosse voltar alguns versículos antes, em Gênesis 2:17, Deus deu uma ordem muito clara para Adão, que não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dele comer, você vai morrer. Foi feita essa anunciação no início do capítulo 3 do livro de Gênesis. O diabo se personifica na serpente e ele chega implantando a dúvida no coração de Eva. Ele chega até Eva, ele faz um jogo sedutor, ele implanta a dúvida. Ele diz assim: Eva, é assim mesmo que Deus disse que você não pode comer nenhum tipo de árvore? Ela diz: não, peraí, nenhum tipo de fruto? Não, não é bem assim. Posso comer de todos os frutos, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, faz um jogo sedutor ali. Isso é tão complicado, né? O Hernandes de Lopes, quando a gente dialoga com a sedução, a gente já está na queda, né? Já começou a cair. Não precisa consumar o ato. Dialogar com o tentador já é queda. Já é o primeiro nível de queda. E ela olha então para aquele fruto, ela começa a cobiçá-lo, ela vê que ele é agradável, ela deseja, ela come, ela dá ao marido, e Adão também come, e consequentemente algo acontece, os olhos deles são abertos para a malícia, e agora eles se percebem nus, e tentam dar o seu jeitinho se cobrindo com folhas. As Escrituras nos dizem que desde o primeiro Adão, desde esse primeiro ato, a partir dele todos nós somos feitos pecadores. Nós já nascemos em pecado. E a palavra pecado na Bíblia tem vários significados: falta, omissão, erro, perversão, deturpação, transgressão da lei, delito, iniquidade, impiedade, dívida, imoralidade, infidelidade e deslealdade. Se a gente fosse pensar, será que você, em nenhum momento da nossa vida nunca estivemos em falta com Deus? Será que em nenhum momento das nossas vidas a gente não teve alguma omissão? Será que a gente nunca errou? Será que a gente nunca teve um grau de perversão? Será que se em algum momento nós não fomos deturpados, nem que seja a nível da nossa linguagem? As Escrituras nos dizem que o pecado nada mais é do que a transgressão da lei. Será que a gente nunca praticou algum delito, uma iniquidade? Será que a gente nunca foi infiel, desleal? Esse primeiro tipo de mãe, Eva, é a mãe que gestaciona o pecado, que gera o pecado, que traz à luz o pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, todos, com exceção de Jesus, todos pecaram. E por isso todos estão destituídos da glória de Deus, não têm acesso à presença revelada, à glória de Deus. Romanos 6:23 vem dizer que o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. E talvez você já conheceu muitas pessoas, homens e mulheres do grande Deus, que morreram
Talvez seja assim: poxa, como assim? O salário, a recompensa é a morte se eles morreram. Mas o sentido do texto ali não é apenas a morte física, mas é a morte espiritual. A palavra morte, em um de seus significados, é a separação do corpo, do espírito. Mas nesse sentido em questão, a separação a que se refere é a separação de Deus, é a separação eterna de Deus, é passar a eternidade sem estar com Ele. Então, todos pecaram, então eu e você também pecamos. Mas a consequência de viver uma vida sem arrependimento, a consequência de viver uma vida sem se arrepender dos nossos pecados, é a morte eterna. Entretanto, a salvação é dom gratuito de Deus e nós não podemos comprá-la, e não depende do esforço humano, mas de todo o esforço que foi feito na cruz. E esse primeiro tipo de mãe, a mãe que Eva tipifica para nós, é a mãe que lança o pecado, que traz o pecado ao mundo, que traz o pecado à existência. Meus irmãos, se nós formos um pouco sinceros conosco, se a gente parar para se analisar, muitos estão tendo e sendo obrigados a viver um período de quarentena. O que é que esse período de quarentena vai revelar sobre nós no que se refere à nossa vida com Deus? Porque na vida de muitos e muitos, tem sido um período em que mais tem sido ou tem se dado à luz a tantos pecados. Pecados que outrora já não haviam sido praticados, parecem que agora, na ocasião da pandemia, pelo tempo disponível, parece que eles voltaram a ser gerados. A semelhança de alguém que, ao aceitar a Cristo e viver tudo aquilo que Deus tem para ele, a pessoa se arrependeu e abandonou aquele pecado, e o livro de Miqueias nos diz que Deus lança num mar de onde ele não lembra, então um mar do esquecimento. Ele pega aquele pecado, ele lança no local onde nem ele lembra, mas parece que com esse excesso de tempo, alguns desses pecados têm voltado à tona. E aquilo que poderia ser uma bênção de Deus para nós, convenhamos, na agitação do dia a dia, muitas pessoas diziam que não buscavam a Deus porque não tinham tempo. Muitas pessoas não desenvolviam um projeto porque não tinham tempo. Muitas pessoas não estavam com sua família porque não tinha tempo. Algumas pessoas não fazia, ou melhor, não ia para o nível da ação, da atitude, porque não tinha tempo. E aí de repente o Senhor vem e vira a mesa, inverte tudo e nos dá aquilo que nós sempre nos queixamos, de dizer a Deus que não tínhamos tempo. E agora parece que o negócio mudou. Você e eu estamos tendo muitas vezes excesso de tempo. E aí que a gente percebe que não era o tempo que estava faltando para que nós pudéssemos de fato nos entregar a Deus. Tudo aquilo que Ele tinha para nós. Hoje, agora você tem tempo, mas na realidade de muitas pessoas, a oração, a leitura, continua quase zero. Antes, alguns davam a desculpa que não buscavam porque não tinham tempo. Agora Deus lhe deu todo o tempo e ainda assim a busca não acontece. Algo está errado. É incrível como alguns conseguem dedicar mais tempo para arquitetar pecados e planos para pecar do que para estar na presença.
Outrora você não tinha tempo. Agora Deus lhe dá tempo. Entretanto, muitos ainda têm utilizado todo esse tempo para ser a semelhança da primeira mãe, que Eva tipifica para nós. Alguém que está utilizando todo o seu tempo para dar à luz ao pecado. Do início da quarentena para cá, como está a sua vida com Deus? Tem pessoas que a quarentena só revelou o que já havia no coração dela. Um coração que já estava desviado, distante do Senhor. Um coração que não queria se arrepender. Um coração que se dedica mais a gerar pecado do que buscar arrependimento. De trazer mais pecado ao mundo do que buscar mudança em Deus. Esse é o primeiro tipo. Um segundo tipo de mãe, eu vou ilustrar com esse aqui que ele é mais chique. Se o primeiro tipo de mãe é aquela mãe que traz pecado para o mundo, o segundo tipo de mãe é aquela mãe que gera a vida de Deus e traz a vida de Deus para a terra. E aí, se eu ilustrei o pecado através de Eva, eu gostaria de utilizar uma personagem chamada Maria, a mãe de Jesus, aquela cujo ventre trouxe o Filho de Deus à terra. Irmãos, Maria foi aquela escolhida por Deus para trazer a vida de Deus de novo para a terra. Em João 14, versículo 6, o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Convenhamos, nesses dias em que você está vivendo, você tem trazido à tona, você tem gerado verdade, direcionamento, vida, ou você está exatamente na mentira, perdido e morto nos seus pecados? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas eu gostaria de ilustrar com isso que eu e você temos dentro de nós a potencialidade de ser as pessoas mais próximas de Deus, mas também carregamos dentro de nós a semente de ser a pessoa mais distante de Deus. Dentro de mim e de você existe um ventre espiritual que pode dar a luz ao pecado, mas que pode também dar a luz ao tudo, ao propósito revelado de Deus, a tudo que Ele tem para mim e para você. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se nós pensarmos nisso, é como se ao aceitarmos a Cristo, nós temos uma semente do Espírito Santo plantada dentro de nós. E quando gerada, e quando esse fruto, quando essa árvore crescer, essa semente virar uma árvore, ela vai frutificar. E Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23 diz: ora, o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Voltemos à quarentena. Ao final de cada dia, você tem gerado amor? Ao final do seu dia, você tem gerado alegria? Ao final do seu dia, você tem gerado bondade ou coisas do bem? Será que você tem aprendido a lidar com pessoas difíceis? Ou você é a pessoa difícil que todo mundo tem que aprender a lidar na quarentena? Está falando na quarentena, mas serve para a vida. Longanimidade é isso, é aprender a lidar com pessoas difíceis. Bondade, fidelidade. Ao final do seu dia, Deus é honrado. Mansidão.
Tem gente que já está surtando em casa. E o domínio próprio. Sabe, gente, essas são uma evidência que o Espírito Santo está na sua vida. É uma evidência que Deus está em você. Irmãos, agora você tem tempo, ou para gerar o pecado, ou você pode utilizar esses dias, esses momentos que você tem, para trazer à luz aquele propósito que Deus colocou no seu coração, e por muito tempo você tem fugido dele porque você não tem tempo, por causa da escola, por causa do trabalho, por causa da faculdade, por causa das programações. Eu creio que os céus não estão em crise. E aí onde você está, nesses dias, entenda, não é porque eu estou dizendo isso que vai acontecer, não, Deus já queria fazer isso há muito tempo, mas você que ainda não havia parado para entender isso, Deus irá trazer coisas novas ao seu coração, novas mensagens, novas pregações, novas canções, novos livros, novos direcionamentos. O propósito de Deus que outrora você vinha colocando empecilho pela falta de tempo. Meu irmão, está chegando a hora de, como Maria, ter esse ventre e trazer à luz tudo que Deus tem para mim e para você. Hoje você talvez não pode sair de casa, mas existem coisas que você pode fazer na sua casa. Você não pode ir até aquele bairro para fazer aquilo que Deus lhe direcionou, mas você pode orar por aquele bairro hoje, até o dia em que o Senhor vai lhe permitir ir até lá. Você pode encerrar esse período e ser alguém mais distante de Deus, que cada dia parece que gerou um filho diferente de pecado. Bolsa Família vai aumentar. Ou você pode ser alguém que vai gerar os sonhos de Deus para a sua vida, aquilo que Deus preparou para você. Sabe, queridos, os céus não estão fechados, os céus não estão em crise. Aí onde você está, você pode sim receber um novo direcionamento de Deus. Meu irmão, eu não vejo dificuldade nisso. Deus quer que você obedeça à vontade dEle. Então a sua oração é bem simples: Senhor, me mostra o que é que o Senhor quer que eu faça. Eu quero te obedecer, me mostra o que é que eu faço, eu faço. Não tem dificuldade. Às vezes a gente dificulta muitas coisas. Nós não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar. Mas nós temos uma inabalável certeza: Deus permanece no controle. Não importa, Ele permanece no controle. Já que é o Dia das Mães, eu gostaria de encerrar com o último texto. Salmo 113, versículo 9. Esse é um texto importante para nós. Salmo 113, versículo 9. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja uma alegre mãe de filhos. Talvez eu estou diante de pessoas que estão num processo de esterilidade e não podem gerar filhos naturais. Existem. E eu creio que Deus tem todo o poder, e se Ele quiser, agora você será curada e você será uma alegre mãe de filhos, como o texto nos diz. Mas existem muitas pessoas, muitos filhos de Deus, que estão dentro das igrejas, ou talvez estão nas suas casas, não estão no templo físico, mas são a igreja em suas casas, que espiritualmente estão estéreis, que espiritualmente já não geram mais o propósito de Deus. Israel esteve assim por um tempo. O profeta Isaías diz que Israel estava semelhante a uma mulher que estava grávida, estava prestes a dar à luz, mas não tinha força para parir.
E às vezes, meu amado irmão, você está assim, vivendo uma esterilidade, preso no pecado. Quando você se levanta e diz: não, hoje eu vou viver o extraordinário de Deus, eu vou viver algo intenso em Deus, você acaba caindo num determinado pecado e você se prostra, e você não se levanta mais, e você adia aquele propósito de Deus por mais um dia. E no outro dia você cai novamente, e no outro dia você cai novamente. Meu irmão, eu quero orar por você, e eu creio que o Senhor está quebrando toda a esterilidade espiritual na sua vida. Você é uma árvore frutífera, não por você mesmo, mas porque o Deus eterno está em você. Você é uma árvore frutífera, você ainda será um instrumento poderoso de Deus nessa geração. Talvez você não tenha acesso ao microfone, talvez você não tenha acesso à ministração no YouTube, talvez você não tenha acesso a um palco, uma plataforma, mas você tem acesso à sua casa, ao seu ambiente de trabalho. É ali que Deus vai lhe usar, é ali que Deus vai transformar pessoas. É quando as pessoas virem Deus em você, em que você não vai ser apenas um contatinho que vamos acionar para pecar. Você vai ser o cara, você vai ser a mulher que vai trazer à existência os sonhos de Deus nessa geração. Você recebe essa palavra? Amém?